Bom, eu sou Rosemary, sou a cantora Rosemary, que tenho, graças a Deus, estou fazendo e tenho feito uma carreira, eu quero considerar muito verdadeira e muito bonita. Eu sou a Lona Carvalho, sou filha da Beth Carvalho, nasci em 1981, minha mãe nasceu em 1946, faleceu em 2019. A minha história é de uma menina que começou a cantar muito cedo e comecei a fazer parte de um programa de televisão que tinha na TV Tupi chamado Clube do Guri. Eu estudava e tudo mais e minha mãe me levava porque já desde muito cedo eu queria cantar, pegava cabo de vassoura, botava todo mundo para sentar, tu imagina, para ouvir o que eu tinha para cantar, o que eu aprendia no colégio ou alguma outra coisa, porque minha mãe sempre foi muito musical. Eu sou filha de espanhóis por parte de mãe e de portugueses por parte do meu pai. E minha mãe sempre gostou muito de música, minha abuelita também. Então, aquilo foi muito natural, nada que... Foi porque eu tenho mais 3 irmãos, né? Terezinha, o Romário e o Rujo, que nunca... Eu sou a última temporona, quer dizer... É porque tinha que ser, né? Foi assim que aconteceu o comecinho. E depois que eu comecei a cantar no Clube do Guri, para mim foi muito bom, porque era dentro da TV Tupi, então você vai conhecendo já desde sempre, né? Com muito pouca idade, conhecendo já os grandes artistas que já tinham, e a questão de programas ao vivo, tudo mais. Para mim foi muito legal. Eu acho que eu tive um começo assim, muito devagar, degrau por degrau, sabe? Para ter tempo de saber se era isso mesmo que eu queria, e era isso que eu queria. Eu tenho trabalhado muito, tenho feito muitas coisas bacanas, eu quero acreditar e acredito. Eu sempre me joguei para a minha profissão, aí é que está. Eu, às vezes, converso com as minhas colegas, como eu conversava com a minha querida, né? Com a minha querida Beth, de dizer que eu adorava atuar, dançar. Fui contratada da TV Globo por um período, né? Cantava, dançava. Comecei a fazer participação em novela. Tudo isso era uma coisa que eu queria. E chegou a um ponto que eu fui contratada pelo Marcos Lázaro, que era um grande empresário, que tinha todos os grandes artistas do Brasil, estavam nas mãos do escritório dele, né? E foi quando eu tinha que começar a fazer o meu primeiro grande show fora da televisão, que foi com Abelardo Figueiredo, um grande diretor de grandes musicais. E como eu era contratada do Marcos Lázaro, o Marcos já tinha um período, que a Globo sempre fez esses contratos por períodos, né? E eu estava contratada por um daqueles grandes períodos que ia terminar. E o Marcos Lázaro disse, não, você agora vai para São Paulo para começar a ir para o palco, para ver outros tipos de palco e tudo mais, entendeu? Aí o que acontece? Eu fui. Foi quando a TV Globo quis que eu continuasse a ficar contratada, né? Que eles queriam que eu também fizesse novela. Mas novela assim, pegando desde o princípio até onde desce o personagem e tudo mais. Eu entrei em 2 que ainda o Marcos lá fez um acordo, que mesmo que eu saindo dentro de mais um mês e meio, que eu já terminava o contrato, eu tinha que ir para São Paulo, que eles poderiam fazer uns 2 ou 3 capítulos para mim, que ele conseguia eu ser liberado em São Paulo para vir para o Rio gravar. E eu fiz. Eu fiz o Cambalacho, e fiz o... Ai, Rosemary, esqueci o outro nome. Eu sei que eu fiz o Cambalacho e uma outra que era do Vitor Valentim, que era do Cassiano Gabus Mendes. Tem um outro título. Eu fiz e aí depois não voltei. Fiquei em São Paulo meses e meses. Meses e meses, fazendo grandes shows. Primeiro foi o Rosemary, depois foi o Rosemary Paixão. Holiday em Brasil. Aí eu comecei a viajar o mundo todo. Nossa, é muita história. Mas antes do meu momento atual, eu quero dizer para vocês que eu estava fazendo esse show em São Paulo, só para linkar.
E um americano foi assistir o meu show e procurou, depois que terminou o show, o gerente à noite, que fica nessas grandes casas, porque o diretor artístico não aguenta o dia inteiro, é bailarino, é músico, é ensaio. Tem que chegar à noite e dormir, para no dia seguinte estar novamente nesses grandes centros de música ao vivo, no meio de shows. E dizendo que queria me levar para os Estados Unidos. Eu cheguei para o gerente da casa, o Antônio Comisso, e ele disse, Rosemary, chegou um cara aí, um americano alto, bonitão, dizendo que quer levar você para os Estados Unidos, porque vai ter uma festa na Casa Branca, e eles são amigos de uns amigos do presidente Carter, que moram aqui no interior de São Paulo. Bom, aí eu falei assim, como é que é essa história? Como algumas coisas aparecem, quem trabalha com a gente, sua mãe cansou de saber disso, eu sei e tantas outras cantoras sabem, que às vezes aparecem essas coisas assim, né? À noite, quando você trabalha e tudo mais, né? De repente, um anel de brilhante que manda te entregar, são flores que te mandam te entregar. E naquele dia a história era essa. E eu fiquei, como é que é isso, gente? Será que isso daí não é alguém? Sei lá, por alguma razão. Sei lá, vai saber. A cara da outra. Bom, simplesmente no dia seguinte o meu diretor, o Abelardo Figueiredo, me chamou. Eu disse, olha, Rosemary, eu tenho uma novidade, eu vou te falar. Eu falei, é aquele negócio de ontem à noite? Ele falou, é. Eu falei, eu já sabia, isso tudo deve ser esse povo louco, né? Senão não é louco. Não é louco porque esse moço que esteve aqui ontem, ele se chama Mr. Wayne Smith. Ele é um secretário direto do presidente Carter. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Ele falou, não, você vai entender. Aí ele falou, o presidente Carter tem alguns amigos no interior de São Paulo, grandes industriais, que fabricavam geladeira, televisão, uma coisa assim, que a gente que vive no Rio de Janeiro vive uma outra realidade, né? Mas São Paulo é um estado muito rico, cheio de coisas maravilhosas, que a gente às vezes nem sabe, né? E eu falei assim, verdade? Ele falou, é verdade. E vai ter uma festa na Casa Branca e o Mr. Wayne veio te assistir, achou o show lindo, achou você isso, aquilo e tal. E ele quer te levar para lá, levar o show todo. Eu falei, Abelardo, se você acha que isso é legal, para mim tá tudo bem. Vambora. Demorou 2 meses, Luana, 2 meses. E eu perguntava para a Bela, e a Bela, já resolveu alguma coisa? Não, estão resolvendo. Eu falei assim, vai ter que tirar passaporte de todo mundo, vai ter que não sei, tá. Eu falei, tudo bem. Pois não é que aconteceu. Em maio, nós todos embarcamos para os Estados Unidos. E ao invés de eu ir direto para Washington, eu quis ir primeiro para Nova York, para depois ficar um voo mais fácil para ir para Washington. Fui um dia antes, fiquei hospedada lá. Muito maravilhoso. E no dia seguinte, quando eu acordo, que eu estou no lobby do hotel, quando eu estou saindo, encontro o doutor Roberto Marinho com a dona Ruth Marinho, que por um acaso eu já tinha estado na casa deles, ali em Cosme Velho, algumas vezes, com festas, que acho que sua mãe já tinha ido também, todo mundo, festas lindas, onde hoje existe a Casa de Cultura Roberto Marinho, né, ali. E eu falei, oi, doutor Roberto, dona Ruth, que prazer. Eu, assim, meio abobalhada, podia imaginar tudo, menos encontrar ali, naquele lugar. Um hotel lindo, maravilhoso, todo mundo e tal. Eu falei, vocês estão passeando? E eles me disseram, não, a gente veio para um grande encontro do empresário do ano, que é uma festa que se fazia até bem pouco tempo, eu não sei, depois dessas reviravoltas aí políticas que tivemos, eles resolveram não fazer, acho que vai voltar, algo mais assim, de ser o empresariado brasileiro elege qual empresário será homenageado
em Nova York, nesse encontro de grandes empresários do Brasil inteiro. Aí eu falei, o senhor veio para essa festa, veio isso, porque senão eu iria lhe convidar, que eu estou indo agora, no próximo voo. Eu falei, estou até atrasada para ir para o aeroporto, que eu vou me apresentar hoje à noite, na Casa Branca, por um evento especial do casal Jimmy Carter. Ele falou, o quê? Eu falei, Mas eu falei com tanta naturalidade. Eu falei assim mesmo, porque senão eu falaria com o Mr. Wayne Smith que vocês estão em Nova York e quem sabe o presidente Carter convida vocês para ir lá também. Bom, ele virou-se para mim e falou, mas eu vou ser homenageado pelo empresariado brasileiro como o homem do ano. Eu não tenho como ir, Rosemary, mas vai ficar registrado isso. Tá bom, acabou dali. Eu fui para Nova York, eu fui para Washington. Quando eu cheguei no aeroporto, o Mr. Vance me estava esperando, junto com músicos, que eu levei tudo. Aí eu falei, você não sabe da maior. Acabei de encontrar no hotel o Dr. Roberto Marinho com a dona Ruth. Eu falei, não me diga. Ele, com uma dificuldade imensa de falar o espanhol, com o português e com o inglês. Mas assim, que dava para a gente se entender. Ele falou, não, o quê? Falei, continuamos. Fui para o hotel, tivemos ensaio, ensaiamos. À noite fizemos um show lindo, estava lotado. Eu falei para eles que eu ia fazer uma surpresa durante o show, porque muita gente não sabe, mas eu, Rosemary, estou sempre metida em um monte de coisas. Eu estive ligada ao Museu da Carmen Miranda, que existe hoje no Aterro do Flamengo. Eu gravei no começo da minha carreira, que a família dela me procurou, sua mãe sabe disso, que precisava ter o Museu da Carmen. E eu já tinha vindo há muitos anos as roupas dela, não sei quanto tempo. Estavam todas numas malas imensas, dentro de um local que chamava Museu de Artes Populares, de coisa assim. E tudo que era dela num canto lá. Um dia eu fui lá e a família dela perguntou se eu não poderia gravar coisa dela. Eu disse, já vou gravar. Gravei música dela e da Chiquinha Gonzaga. Fui bater na porta de político, de prefeitura, tudo sou eu, né? Sagitariana, né? Olha a cara dela. E fomos e a gente conseguiu transformar, claro, com outras pessoas que já estavam dentro dessa vibe de conseguir tudo. A família dela, inclusive o atual presidente do Museu da Carmen, já desde lá de trás. Tudo aconteceu, nós juntamos forças e, de repente, o museu dela apareceu e foi inaugurado. O que eu fiz? Nesse período, o museu está ali no Aterro do Flamengo, a Marizia, tudo, detonou. Aí fechou para obras e tudo, e agora voltou. Agora, naquele momento que eu fui para os Estados Unidos, o museu ainda estava na pendência de arrumar dinheiro, tudo mais, estava fechado. O que eu fiz? Eu fui e pedi se podiam me emprestar uma roupa da Carmen, que eu ia fazer esse show nos Estados Unidos, se poderia me emprestar uma roupa dela, que depois que acabasse o meu show, o último número que eu ia fazer é vestir uma roupa dela e ir para a cena. Minha querida, quando tudo isso aconteceu, foi um acontecimento, porque eles podiam imaginar tudo, eu acho, de ser anunciada Bombshell, Brazilian Bombshell, Carmen Miranda e tal. Foi feito todo um texto para eles quando eu surgi. O meu gansa, bom, olha, você precisava ver a expressão deles, como estava tudo vivo dentro deles, essa memória afetiva de uma grande brasileira, de uma grande artista. E eu cantei, fiz tudo, e foi um maior sucesso. Foi uma loucura. Eu sei dizer que foi tudo bem, o show fez um maior sucesso, eu voltei para o Brasil. Um dia o telefone toca na minha casa, e a pessoa que trabalhava comigo, que até já foi descansar um pouco na casa dela e tal, chegou para mim e falou, olha, tem um moço falando lá, é americano, ela para mim. Eu não entendo, mas ele quer falar com você. Eu falei, que será? Quando eu vou é o Mr. Wayne Smith.
Eu falei, Mr. Winsmith, how are you? Tal. Slowly, eu sempre pedindo, porque eles falam muito rápido, né? Você sabe disso, né? Você manja essas coisas todas, que eu sei. Eu falei, devagar, slowly, slowly, até que ele chega para mim e diz, em espanhol, Presidente Carter quer ir ao Brasil, mas quer ser recebido por Roberto Marinho. As conexões, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Porque isso foi falado, o Mr. Wayne falou para o Carter, que eu tinha encontrado com o Roberto Marinho no hotel. E que tinha convidado e que o Roberto Marinho disse que não podia ir, porque ele estava sendo homenageado como Homem do Ano, tal, tal, tal. O tempo passou, eu não soube mais nada. Recebia sempre cartão deles para mim. Inclusive recebia de presente uma espécie de um livrinho, que eles sempre foram muito católicos, né? O presidente Carter, muito católico. E me deu de presente, eu guardei sempre com muito carinho isso, entendeu? E de repente, o que aconteceu? Novamente, o presidente Carter e Dona Rosalind Carter vinham para o Brasil, já tinham acertado tudo, e eles disseram que queriam me ver novamente, se eu poderia me apresentar novamente para eles. E eu novamente me apresentei para eles na casa do Dr. Roberto Marinho, com música, com tudo, com tal. Você vê, são muitas histórias, são muitas conexões a isso, porque eu sou uma pessoa espiritualizada, aí é que está. Chegamos. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu tenho muito esse olhar, eu cultuo esse sentimento. Sou uma mulher que sou ligada nas crianças, nos bichos, na natureza. Sou uma democrata, entendeu? Sofro de ver tantas coisas no Instagram, as guerras, as matanças, as injustiças. Mas eu tenho Deus dentro de mim. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Com muito respeito, com muito amor. Eu sempre fui amiga da Beth. Quando eu cheguei na Mangueira, a Beth já estava. Isso tem que ser falado. Eu conheci Cartola, Dona Neuma, Dona Zica, tal, tudo. Tem essa maravilha que é a Mangueira, nesse sentido, foi através da Beth. Porque eu já era cantora, já estava no outro patamar de carreira, de vida, de tudo. Sempre amei a Mangueira. Entendeu? Foi quando eu saí pela primeira vez, sem ninguém nem me ver, vestida de Iemanjá, a primeira vez, com uma roupa linda, porém ainda uma Rosemary, que estava começando uma carreira legal, bonita, que eu já era contratada da TV Tupi, do programa do Flávio Cavalcante, fazendo Menina Moça, um programa, depois o Pisolino. Mas eu quero deixar isso bem claro aqui para você. Sempre quis um bem incrível, e você sabe disso, dentro do seu coração. Que Beth e eu sempre fomos amigas. É verdade. Ela gravou esse nosso projeto, Rosemary Mulheres da Mangueira, lindamente comigo, aqui, ó, que está aqui no meu peito. Gravou o CD e gravou o DVD. E eu olho para você e eu vejo ela. A minha mãe, a Beth Carvalho, ela se dizia ateia, mas ela acreditava em tudo, na verdade. Boa. Como ela tinha uma relação muito forte com a cultura popular, né, assim, tudo que representa de alguma forma um modo de existir do povo interessava ela. Então é muito difícil você fazer samba e não ter algum nível de religiosidade, espirituosidade, né? Você canta macumba, você canta Jesus, você canta as santas, né? Todo o sincretismo do Brasil. Então, por mais que ela tivesse um certo limite de fé, no sentido religioso mesmo, era constitutivo do que ela fazia como arte as religiões do Brasil, né? Todas. Mas quando ela começou a ficar doente, que eu acho que é uma coisa que é difícil mesmo, nesses períodos a gente começa você se agarra um pouco em tudo que... Então, a gente teve enfermeiras evangélicas que fizeram orações, a gente teve enfermeiras e médicos católicos que fizeram rezas, eu fiz macumba, eu sou macumbeira, né, particularmente, mas fui... Legal. Essas cirurgias espirituais ela fez, eu ia no Lins, tinha um lugar no Lins que fazia, que era kardecista, fizemos... Então, assim, eu acho que era uma
Era um ateísmo bem crente, sabe, assim, acho que era por aí. A minha casa, assim, refeição Política. era reunião política, né? Podia ser eu e minha mãe, e essa coisa louca que é o Brasil, de você ser uma pessoa de esquerda, uma pessoa que trabalha para o povo e tem alguém ali trabalhando, servindo seu prato, né? Ela sempre foi uma democrata, essa que é a grande verdade. Ela Sempre foi uma democrata. sempre foi. Todos nós, né? Mas tinha uma coisa muito, sei lá, da minha mamadeira vinha o AI-5, entendeu? Eu já sabia. O primeiro livro que eu fui obrigada a ler foi O Povo Brasileiro. E tinha que ler Darcy Ribeiro e fazer resenha desde os meus 12, 13 anos. Então minha mãe era muito. Acho que ter vindo da. Porque tem gente que não sabe disso, mas ela nasceu em Ipanema. Minha mãe nasceu na Gamboa, mas vivia em Ipanema, né? Então ela é uma mulher branca da Zona Sul, com muitos privilégios e que cruzou o túnel Rebouças e ficou com esse apelido de túnel Rebouças porque ela foi fazer a vida dela na zona norte do Rio de Janeiro, assim. Então, esse movimento já era em si um movimento político, quando ela entendeu que, por mais que a bossa nova tenha sido o que levou a toada, né, a andança, que foi o que levou ela para ganhar o Festival da Canção, fosse uma coisa que representasse ela ali musicalmente, ela não estava satisfeita com isso, né? Então, foi muito o que aconteceu no Teatro Opinião, ver uma Clementina de Jesus, ver uma Jovelina, que fez ela entender qual era o lugar dela enquanto ser artístico, né? E esse ser artístico era por princípio político, assim. Durante a ditadura, ela não chegou a ser uma ativista, uma militante que, por exemplo, tenha tido algum tipo de ameaça de ser presa ou algo assim, porque o samba ele é tão menosprezado, na verdade, portanto, pelo poder, que era pouco compreendido que um partido alto pudesse ser. Apesar do Partido Alto do Chico ter sido um problema, o Partido Alto mesmo não era necessariamente visto como uma música revolucionária que pudesse ser uma ameaça, não que não fosse, mas que pudesse Essa ser ameaça. que é a grande verdade. Porque é preto, porque é da comunidade, porque é de favela, porque é, né, Verdade. é do subúrbio, então não vai ser um problema, né? O que é o mais absurdo de tudo, porque é exatamente essa galera que poderia fazer de fato uma revolução. Mas, então, acho que a voz política dela, claro que ela estava em comícios, ela era brisolista, ela defendeu a democracia, ela defendeu as diretas, a música Virada virou o hino das diretas já, que era o que ela tinha gravado, mas ela fez um movimento muito através, realmente, do samba, da música, era essa a luta dela, né, do início ao fim, assim, mais do que algum tipo de movimento acadêmico, né, ou político, no sentido da política em si, não sei. Fazer parte de um aparelho ou algo desse tipo não chegou nesse nível. Bom, gente, meu nome é Clícia, a gente vai dar continuidade agora no segundo bloco e a primeira pergunta é para a Luana. Qual a relação da sua família com a música? Minha bisavó tocava banjo, não o banjo que depois foi adaptado para o samba, para o pagode, né? Pelo Arlindo Cruz, pelo Amigo Neto. Tocava banjo, aquele banjo mais lírico. Meu avô, pai da minha mãe, tocava violão e foi quem apresentou a ela João Gilberto. Meu avô era um cara que ele me botava para ouvir vinil desde que eu tinha 3, 4 anos de idade, assim, Lupicínio Rodrigues. Então, ele era um cara muito ligado à música, à poesia, me fazia ler Cecília Meirelles, me fazia ler Monteiro Lobato, me fazia ler Ferreira Goulart, Então, ele fez isso com a minha mãe desde muito novinha, né? Apresentou a ela todo mundo, Ataulfo Alves, Rolando Silva. E a minha avó, mãe da minha mãe, tocava piano. Mas a minha mãe, na verdade, ela achava que ia ser bailarina, né? Minha mãe era bailarina clássica profissional, até uns 15 anos ela foi bailarina. Só que aos 13, meu avô foi cassado. Ele trabalhava na alfândega, era de esquerda e foi cassado. E aí ele não foi preso, mas ele precisou se esconder. Então minha mãe começou a ter que trabalhar para sustentar a família, porque a família da minha mãe não era uma família pobre, mas também era uma família que tinha um proletário ali, ok, foi classe média. Assim. Então, para ela estudar no Andrews, que era onde ela estudava, e fazer balé, ela teve que trabalhar para pagar. Então, ela começou a dar aula de violão com 13 anos. E aí, com 14 para 15 anos, minha mãe já tinha 40 alunos, assim, incluindo até grandes nomes depois da MPB, que ela deu aula jovem, conheceu nessa época o Menescal, conheceu nessa época o Bosco e tal. E aí, ela começou a pegar gosto
por tocar, por ensinar, mais até do que pelo balé. Mas era tudo pelo balé, era para pagar o balé. E em determinado momento ela começou a tocar, começou a ser chamada, os alunos que frequentavam as rodas de bossa nova começaram a chamar ela para tocar nessas rodas. Nessa época era comum a pessoa ou ia pelos canapés, ou ia para tomar um drink, minha mãe não bebia, mas assim, ou ia para comer, ou começou a ter uns pequenos cachês, assim, vai tocar na casa da Nara, vai tocar na casa. E ela começou a frequentar as casas, às vezes como convidada, às vezes para tocar. E começou a ser vista, né? E dali foi chamada para cantar no festival, no Festival da Canção, foi acontecendo, assim, a coisa foi acontecendo. Ela tinha essa coisa específica de ser uma cantora músico, que tocava muito bem, que tinha noção de instrumento, isso facilita muito, né? Você ter o seu próprio instrumento, ir para um lugar com o instrumento. Então ela fazia shows sozinha, e aí começou a ser chamada enquanto plateia para tocar no Opinião, e a coisa foi acontecendo muito organicamente mesmo, não foi ela foi, quando viu, era o que ela ia fazer da vida, até ela chegar no Cacique. E história bonita, ela tenha, né? Desde quando ela tinha, em 55 foi a primeira vez que ela assistiu a Mangueira, né? A minha avó trazia ela para assistir na Presidente Vargas em cima de um caixote, ela ficava lá assistindo. E aí, quando ela já era Beth Carvalho, assim, um pouco conhecida nos anos 70, que foi quando ela foi atrás do Cartola, foi que ela... E aí acho que esse momento do Cartola, do Nelson, quando ela gravou Folhas Secas, quando ela gravou As Vozes Não Falam, que a coisa, dali ela nunca mais ia voltar, assim, e aí foi. História bem bonita, né? Rosemary, qual momento da sua carreira que mais te marcou? Um momento que seja muito especial para você? Eu tenho momentos bem bacanas, tenho muitos momentos bacanas. As minhas... Aqui, uma coisa que até eu nem falo muito, mas eu vivo sempre metida nas coisas aí, né? Eu, junto com alguns colegas, nós trabalhamos com o negócio da PEC da música, porque, na realidade, com essas mudanças todas, né? Agora é CD, agora era LP, agora já é o CD, daqui a pouco é o pendrive, não sei lá. Tudo isso foi mexendo muito com a nossa vida, de quem canta, de quem grava. E teve um momento aí que as fábricas tinham sido transferidas todas para Manaus. E a gente queria, para poder fabricar um CD, você tinha que mandar fazer isso lá em Manaus e vir pagando todos como se diz, táxi, as taxas, que o táxi, o que é? As taxas, e ficava tudo mais caro, porque a gente não tinha mais como mandar fazer nada em lugar nenhum, a não ser, só estava em Manaus. E aí nós todos, a ideia não é minha, eu engordei junto com outros colegas nossos, da gente se juntar para tentar mudar isso. Demorou anos, fomos para o congresso, e muita gente metida, muitos colegas nossos, inclusive o Ivan Lins também, o Fagner, muita gente. E custou muito tudo isso sair, muito, 3 anos, tal. E o que acontece? No dia, aí até que aconteceu, primeiro foi para a Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, e tudo de um espaço para o outro demora não sei quanto tempo, que tem que esperar, que tem outro, enfim. Quando tudo isso foi promulgado, né, no Senado, eu fui convidada, e o Fagner, para a gente se apresentar dentro do Senado Federal, em Brasília. E foi uma emoção muito grande para mim, eu cantei Ave Maria, isso tudo está na internet, né, claro. E o Fagner cantou a Prece de Cáritas. Mas foi um momento, assim, que eu fiquei muito emocionada. Muito. Você vê todos aqueles políticos todos, no Senado, tudo perplexo. Eu primeiro comecei a cantar Ave Maria e ficou aquilo... Quando eu vejo hoje em dia que já colocaram isso na internet, a expressão de alguns que estavam lá, é realmente tocante. E depois o Fagner também. Esse é um momento, assim, que eu guardo com muito carinho na minha história, da minha carreira, do que eu estou conseguindo fazer. Me meti também. Fazer um programa em São Paulo, na Rádio Atual de São Paulo. Eu fiz durante um período que eu estava lá. E fui sugerir, porque eu fazia o programa todo dia. Olha que loucura.
Dormia tarde, tinha que acordar pelo menos até 10 horas da manhã, eu tinha que estar na rádio para fazer ao vivo. E muitas pessoas começaram a me procurar, querendo as coisas mais variadas que eu poderia conseguir. Criança precisando de médico, de remédio, de mamadeira, de cirurgia, tudo que você possa imaginar. Chegou uma hora, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu preciso... Aí tivemos uma ideia de nós colocarmos dentro da emissora, da rádio, de propor aos Correios em Brasília, para colocar ali uma agência dos Correios, em que a gente pudesse oferecer para a população nordestina, que é muito grande em São Paulo, que uma vez por mês ele teria condições de ter o frete, a embalagem de graça, mandando do que eles pudessem comprar até 30 quilos de alimentos para mandar para suas famílias pelo Brasil afora. Fui para Brasília e consegui uma audiência com o presidente que ficou no lugar. E eu estou assim hoje. Da Dilma? Não, muito antes do Fernando Henrique Cardoso. Itamar Franco. Obrigada. Fui pedir uma audiência para o Itamar Franco. Se ele toparia fazer isso, se ele... Eu fui muito bem, eu tenho fotos também, isso tudo no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Cantora Rosemary Oficial, tá tudo lá. Cheguei para ele e falei, o senhor pode achar que eu sou louca, mas eu não sou. Eu estou movida aqui por muitos sentimentos bons, eu sei que o senhor também é uma pessoa maravilhosa, porque todo mundo sempre falou muito bem do Itamar Franco, da pessoa, do ser humano que ele sempre foi. Aí ele falou para mim, vou fazer o que você está me pedindo. Porque, inclusive, eu nasci num barco, não sei se era um navio, que estava entre o Nordeste e fora do Nordeste, que a mãe dele teve ele dentro de um barco desses de viagem e tudo mais. Ele ficou muito sensibilizado e aconteceu. 2 anos aquilo funcionou. Aí eu pedi que eu queria fazer uma farmacinha comunitária. Pedi às pessoas todas em casa, quando usassem os remédios que estivessem valendo, que pudessem levar para a rádio. Aí arrumei uma enfermeira. Está me olhando. Arrumei uma enfermeira. E botei dentro da rádio e as pessoas começaram a levar tudo que elas podiam salvar, mas eram uma parede imensa como aqui o estúdio que nós estamos, tudo catalogado ao dia, até quando funcionava, e as pessoas começaram a ir lá e a fazer. Isso é outra coisa. A outra, eu fui sugerir no governo do Lula que juntássemos todas as culturas do país para fazermos uma nova maneira da gente poder trazer todos os nossos colegas que nunca tinham pago INSS, que não estavam trabalhando, que não tinham como sobreviver. E aí, como? Passar pelo Congresso não vai conseguir, mas a gente pode... Aí juntou o Ministério do Trabalho, da Previdência, e o Ministério... Um outro ministério que agora está me fugindo. O fato é que era uma encrenca, um trabalhão daqueles, porque passar no Congresso não ia passar. Então a gente foi para os fundos associativos, de criarmos um fundo para a classe artística, para a classe cultural, todos os tipos de arte, que todo mundo pudesse adentrar para o nosso fundo, pegar algum dinheirinho que tivesse no banco, que pudesse tirar para poder colocar dentro desse nosso fundo. A Petros foi aprovada por todos nós para que ela que pudesse gerir e administrar tudo isso. Foram 5 anos para poder passar tudo isso. Mas o dia que passou foi uma festa, né? Porque vamos fazer alguma coisa. E aí eu virei garota propaganda.
toda vez que ia para a televisão, eu falava, olha, meus colegas, vamos lá, vamos todo mundo pegar um dinheirinho que você tenha na sua conta, transfere, porque ao engordarmos esse fundo, né, a gente vai ter mais possibilidade de ajudar. Há um monte de colegas nossos que não têm mais trabalho, que não tem dinheiro para comprar remédio, não tem como poder ter um plano de saúde. Seria uma maneira da gente ir se acostumando a ter novos hábitos e da gente se juntar e a gente ser uma força real, né? Bom, o negócio começou, todos os programas que eu ia, eu falo, gente, não esquece. Olha, entra para o nosso Cultura Prévia, ficou Cultura Prévia. O Cultura Prévia é bacana, a gente está... E porque tinha sido feita uma pesquisa pelo governo, que o que tinha de colegas nossos em todas as áreas, músico, ator, diretor, produtor, tudo aí lascado, como diz o nordestino, sem ter trabalho, tal. O fato que a coisa começou aí bacana. E eu ia sempre lá na Petrobras, na Petros, que ficava lá dentro, para falar, e aí, não dá para ter um planinho de saúde, pelo menos para fazer consulta, ou para comprar um remedinho. E Rosemary, a tua classe tem que entrar para engordar esse fundo, porque se não engordar esse fundo, nós não temos como fazer tudo. Bom, eu enchi tantos caras, né, que eles já disseram, Rosemary, a gente vai e eles fizeram uma propaganda. A SECOM fez um filme, que aí apareço eu, Carlinhos Jesus, várias outras atividades artísticas dentro do filme, pedindo cultura prévia, tal, botou. Mas é o que eu digo, a nossa classe, são muitas formas que nós todos temos de pensar, você sabe disso. De repente a gente pensa junto, mas de repente que o outro não pensa, entendeu? E com isso a gente conseguiu segurar até antes de mudar e, quer dizer, quando saiu aí o outro presidente, né? Quando saiu o outro presidente, acabou tudo, não tem mais nada, entendeu? Então, e tem mais outra coisa também que eu já fiz, porque eu vivo metida nisso, entendeu? Eu vivo metida com todas as ONG para cuidar dos bichos, que detesto ver o diário dos bichos, maltratarem criança, eu sou assim, entendeu? O que eu vou fazer? Aquilo que me incomoda, eu falo, entendeu? Claro que tem maneiras e maneiras de você se colocar, mas eu falo. Eu quero ver quem é que vai me ouvir, que pensa como eu, e às vezes pode ter tantas outras pessoas que pensam como a gente também. Não é não, Luana? Sim. Não, mas a gente tem que dar um primeiro passo, concorda? E é o que eu faço. Eu estou metida até o último fio de cabelo com o negócio de todas as questões aí dos animais, o que judiam, matam, sabe? Muita gente mal resolvida com a vida, que coloca em cima dos bichos, sabe? Toda a sua raiva, frustrações, com as crianças. A gente não pode fazer isso. Tem que mudar, porque Deus não nos colocou nesse plano de vida para isso. Todas vocês que estão aqui, que vocês não sabem, que nós estamos rodeados aqui de grandes meninas, grandes mulheres, não é isso, Luana? Todas vocês estão aqui, não é por acaso. Eu não estou, você não está. Sabe? Todas nós estamos aqui, muitas coisas por fazer, para melhorar, eu acredito. Falei. Acho que muito começou com não é que ela tenha, né, às vezes fala assim, a Beth Carvalho lançou o Cartola, não é isso, né? Ele já era Cartola, já tinha o Zé Cartola, mas ele estava um pouco adormecido na voz, né, da midiática e de público, assim, e então acho que esses primeiros momentos que foram ela subindo o morro para buscar o Cartola e sabendo que ele estava vivo e Verdade. Perguntando se ele tinha música e ele cantando. Tenho, claro que tem. Tem aqui umas Rosas Não Falam, um Corre Olho Céu, um Acontece, umas coisas assim leves, umas coisas nada muito. Não sei se é muito bom, né? Mundo é um Moinho e tal. E aí ela resolveu gravar, assim como também indo ao Zé Cartola, ela já era muito fã do Nelson Cavaquinho, e aí o Nelson foi cantar no Teatro Opinião. E ela foi atrás dele no bar, que ela sabia que ele cantava sempre, e que ele ia beber sempre depois de cantar, e cantou perto dele as músicas e tal, acabou trazendo ele, cantando Folhas Secas, lançando ele, e assim, ela conseguiu realmente, com a repercussão que ela já tinha, dar luz
há compositores maravilhosos, não existem por causa dela, mas ela teve a oportunidade de fazer esse canal, né? E depois, quando ela chegou no Cacique, que foi quando ela entendeu uma outra forma de fazer samba, né? Que foi que conheceu o tantã, o repique de mão, O próprio Zeca banjo. Pagodinho, né? Então, aí no Cacique... E aí ali ela conheceu o Mig Neto, ela conheceu, enfim, já tinha conhecido Candeia, conheceu Beto Sem Braço, conheceu Jorge Aragão, Arlindo Cruz e os meninos do Fundo de Quintal. E depois, um pouco depois, ela conheceu o Zeca Pagodinho, que era um menino que chegava com o cavaco dele dentro de um saco de mercado e fica muito impressionada com como ele versava, né? E eu acho que, assim, fora as velhas guardas, né? Minha mãe gravou Velha Guarda da Mangueira, o próprio Nelson Sargento, né? Que foi, eles eram muito unidos, e muitos da Velha Guarda da Portela também, mas acho que a mim tem 3 situações que me marcam muito, mas como filha, né? Uma delas realmente é o Nelson, porque era uma dupla inacreditável, minha mãe não bebia, né? As pessoas não sabem disso, mas ela não gostava de bebida. Então ela tomou uma quantidade, teve que tomar uísque para acompanhar o Nelson quando ela conheceu, e aí passou mal no banheiro. E tinha umas histórias do Nelson que ela contava que eram muito maravilhosas, como a história do relógio. Não sei se vocês conhecem essa história, que o Nelson chegou e falou: Beth, sonhei que eu vou morrer 3 da manhã. Aí ela falou: e aí, Nelson, o que você fez? Deu 2h59, eu voltei para as 8 da noite, estou vivo até agora. Essa história eu acho maravilhosa. A relação da minha mãe com o Zeca era uma relação, né? O Zeca, minha mãe doente, chegava no hospital com um cooler, né? De cerveja dentro, fazia um pagode no hospital, era uma loucura. Minha mãe chegou a fazer uma feijoada no hospital, na sala dos médicos, que era no subsolo do procardíaco, e todo mundo lá, feijoada, como tal. E é uma pessoa que até hoje, né, eu tenho uma relação com o Zeca até hoje muito forte, assim, o Zeca estava muito deprimido na Lindas na lembranças, pandemia, né? e eu falei para ele: você não pode esmorecer, cara, você é o CPF do Brasil. Aí até hoje ele fala: pô, minha madrinhazinha, porque ela... Então, assim, também. E uma outra história que é mais também pessoal foi porque o Mig Neto, teve uma época que minha mãe fazia um Natal na minha casa, que era quase comunitário, porque como os amigos da minha mãe eram todos pretos, todos da Zona Norte ou da favela, ela mandava buscar para ir para Joatinga, né? E aí ela servia uma ceia, que era no dia 25, também pensando em quem não tinha ceia, né? Então, todo mundo que chegava na casa, às vezes não tinha uma ceia, não tinha tido no 24, chegava lá, tinha lá, a gente levava, fazia comunitariamente pratos de Natal. Então, era uma casa realmente assim, a minha casa era uma casa de pretos. Mesmo, não estou aqui fazendo demagogia nenhuma. E aí, o Papai Noel, que a gente tinha contratado, não foi, faltou. Aí minha mãe chamou o Mig Neto para ser o Papai Noel. O Mig Neto já louco, já assim, meia-noite, imagina, bebendo desde 1 da tarde, não tinha peru de Natal que resolvesse, e ele assim, aí ele chegou para mim e falou assim: minha filha, deixa eu te falar, eu não existo. Então eu aprendi que Papai Noel não existe, porque o Mig Neto, enquanto Papai Noel disse que não existia ele mesmo em si, então acho que são 3 afilhados da minha mãe que têm essas histórias, que eu tenho muito, muito carinho por essas histórias. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Deus de eu ter conseguido fazer aquilo que eu sempre quis desde menina, entendeu? Sabia que nada é fácil, não seria fácil, mas era isso que eu queria, entendeu? E sabia que eu ia ter que estudar muitas coisas. Eu estudei canto, fui tentar ver muitas outras coisas paralelas a essa profissão, que não é fácil. Não é porque Beth tinha nome, era famosa, ou eu, Rosemary, tenho nome, famosa, que as coisas são fáceis. Muito pelo contrário, na medida que você vai avançando, você tem que estar mais firme ainda para saber que aquilo você tem que ainda seguir muito mais ainda, entendeu? Agora, é uma maravilha você poder fazer aquilo que você gosta. Isso não tem preço. Eu amo cantar, eu amo estar no palco, entendeu? E é o que eu digo, eu tenho gravado coisas maravilhosas na minha carreira, eu tenho uma carreira discográfica muito legal, muito legal. Esse meu projeto que está aqui,
o Rosemary, Mulheres da Mangueira, que eu gravei, que CD e DVD, né, e que eu falo desse universo feminino maravilhoso da Mangueira e de tantas outras escolas também, essa que é a verdade, que sempre as mulheres estiveram nesse universo, mas que nunca tiveram visibilidade. Essa que é a grande verdade. Uma ou outra, mas tipo de grupos mesmo, por vocês todas que estão aqui agora, entendeu? E foi um trabalhão para gravar esse projeto. Esse projeto, esse meu trabalho, Rosemary Mulheres da Mangueira, passou na Globo Internacional. De tão bonito que ele é e tão verdadeiro. E de tão bem realizado como ele foi. Porque a minha meta é essa. Eu sou uma artista e quero cada vez mais fazer coisas maravilhosas. Você está entendendo? Eu estou aqui para isso. Deus me deu isso aqui, uma voz. Me deu um coração e uma consciência. Eu sei, eu sinto aquilo que eu tenho que continuar fazendo. Paralelo a isso, são muitas coisas. Ninguém está aqui por um acaso. Nós todos estamos aqui porque Deus botou o dedo. Você vai, você isso, você aquilo, você. Entendeu? E eu tenho essa consciência. Agora eu amo o que eu faço. Tudo é muito prazeroso, mesmo dando muito trabalho, entendeu? Sabe, acabei de fazer uma série de shows aí, que eu gravei uma música chamada História de um Namoro, porque eu sou descendente de espanhóis, meu pai e de mãe. Vi a minha abuelita em casa cantando, são de Vigo, entendeu? Minha mãe também cantando, cheias de vida, entendeu? E a minha mãe dizia, mulher bonita não pode pegar muito sol, senão vai, desde de 10 anos de idade, minha mãe falava isso. E a minha abuelita também, com aquelas saias compridas bonitas, sabe, faziam tudo. Minha mãe, o enxoval dela todinho, foi ela quem fez. Olha, escuta essa, tudo feito. E aí eu fico pensando, também era um outro tempo, nem enchia a vida, não tinha, acho que não tinha televisão, só tinha rádio, tem que ter um marido, os filhos, era um outro contexto, essa que é a grande verdade. Mas eu, desde menina, quando eu fui cantar no Clube do Guri, eu já sabia que era aquilo que eu queria. E dali do Clube do Guri, eu já fui, me chamaram para fazer um programa chamado Menina Moça, ali dentro da TV Tupi. E eu comecei a fazer. Depois desse programa, eu fui fazer com um boneco chamado Pisolino. Eu contracenava com um boneco. Então, eu sentia que aquilo ali era o caminho que eu queria. Fui contratada do programa do Flávio Cavalcante até o Vitor Berbara, que era um grande diretor de grandes peças teatrais. Só com grandes atrizes que tinha, tipo Bibi Ferreira e companhia e tudo mais. Ele ia lançar uma peça chamada Promises, Promises. Promessas e Promessas. Que inclusive tinha a música do Burto Bácara, do Neil Simon. E aí ele procurou a TV Tupi, procurou a pessoa que nesse momento estava junto, que ainda não era o Marcos Lázaro, que acabou sendo, e disse que se eu não toparia fazer um teste para poder ganhar um papel de Marlene Hoffmann dentro dessa peça teatral que já tinha sido um filme, Se Meu Apartamento Falasse. Aí eu falei, uai, eu quero. Uai é bom, né? Aí o que aconteceu? Demorou um tempo, eles passaram todos, os americanos, porque eram os americanos que vinham. O maestro, quem fazia os arranjos, quem ia cuidar da parte teatral, quem ia da parte de ter que decorar tudo e tal. Eu decorei um monte de coisas que até eu nem sabia que eu poderia, essa aqui é a verdade. Eu fui a primeira a aprender a peça inteira. E o Vitor Berbara me chamou, não vou nem dizer o nome, das feras que estavam dentro daquele elenco, que é de babá, de maravilha. Aí ele me chamou e disse, olha, Rosemary, vem cá. Aí falou na frente de todo mundo, ó, a Rosemary foi a primeira a decorar tudo isso que está aqui, que era um calhamaço. E eu fiquei muito feliz. E eu descobri também ali, que ali também era um caminho para mim. Você está entendendo?
que eu era... Quer dizer, e comecei a gravar coisas lindas. Coisas lindas. Gravei músicas feitas pelo Roberto, pelo Erasmo Carlos, para mim, para o Reginaldo Bessa, Rio do Hora. Comecei a pegar um povo maravilhoso, de grandes compositores, a minha discografia. Que isso tudo tá todo mundo procurando, vai achar, tá tudo foi lançado, tudo isso está tudo. Gravei há pouco tempo uma música chamada História do Amor para homenagear a minha avó, a minha abuelita, Ludovina, e a minha mãe espanhola, Teresa, em que eu canto um pedaço em espanhol, um pedaço em francês e depois em português. E convidei o tenor Tiago Arancan, que está cantando em italiano. E ficou uma coisa linda. Nós andamos fazendo uma série de shows aí por agora, pelo Brasil. E estou lançando, depois do Carnaval, agora, eu gravei o hino à bandeira, que é o hino mais bonito para mim, que eu acho, do Olavo Bilac, em que eu convidei o Ivan Lins, o Frejá e o Leone, e que eu quero lançar em grande estilo, porque eu sou democrata. Eu amo meu país, eu amo o Brasil, eu amo meu povo, e eu amo esse hino do Olavo Bilac, que é lindo, maravilhoso, e que eu acho que todas as crianças do Brasil, todas as escolas, devem mostrar, sim, a beleza, como é bonito o nosso hino, sem forçar ninguém a nada, só chamar e dizer assim, ó, olha que legal, né? Olha que legal, olha que legal. Isso eu acho que se precisa fazer em todas as escolas do Brasil. Pronto, falei. A Beth traz as influências do Cacique de Ramos, como você estava falando, né? E a partir daí, na década de 80, os artistas desse ritmo são influenciados diretamente pelo álbum dela, pelo trabalho dela. Queria saber de você se ela tinha consciência, assim, se ela tinha noção da importância que ela tinha para preservação, né, manutenção e evolução da história do samba, do pagode, do samba do Brasil. O De Pé no Chão foi um disco realmente muito emblemático, porque ela não só gravou esses compositores, como ela trouxe eles para o estúdio. Então isso foi... a gente está fazendo um filme que se chama justamente Beth Carvalho de Pé no Chão, que conta um pouco esse caminho dela, né? Foi difícil, porque as gravadoras nunca... Minha mãe teve 16 gravadoras, porque toda hora ela falava, agora eu vou fazer isso. Puxa, eu achava que tinha muito, 16, a Beth. 16. Aí ela falava, não quero mais. Não, agora a gente vai botar o fundo de quintal para ser a banda. Aí o presidente da gravadora falava, não, Beth, tem a menor condição. Uma coisa é no fundo de quintal, outra coisa é aqui no clique. Esses caras não vão saber. Não, bota um negócio para eles comerem aí, eles vão fazer... Aí mudava de gravadora para fazer o que ela queria. Então, o De Pé no Chão teve esse lugar do quintal ir parar dentro do estúdio, né? Então, o estúdio é que teve que se virar para se adaptar à maneira como a galera do samba tocava, assim. E, desculpa, eu esqueci o que você perguntou. Você falou do... Se ela tinha consciência. Ela tinha consciência. Ela tinha consciência. Eu acho que ela tinha consciência. Porque quando a minha mãe tinha tudo registrado, né? Eu não sei se vocês conseguiram assistir o filme chamado Andança, Memórias e Encontros de Beth Carvalho, que todas as imagens foram feitas, na verdade, por ela, né? Então, eram 2.500 horas de registros, sendo que a gente perdeu uma parede inteira de VHS, porque teve um incêndio na minha casa, então acho que teria mais ou menos, sei lá, mais umas 1.000. E dessas 2.000, a gente conseguiu recuperar 800 horas, né? Que bom. A TV Zero fez esse trabalho, digitalizou, que bom. E acabou... Pedro Brons fez esse filme, esse documentário, que tem as imagens todas, né, contando através de um recorte, justamente de um recorte da Beth arquivista, né, da Beth cineasta, vamos dizer assim, da Beth que instituiu a selfie, né, ela era isso, ela botava uma câmera aqui, não tinha maquiagem, não tinha cabelo, não tinha nada, ela estava ali só sendo registrada enquanto a coisa acontecia, porque eu acho que para ela aquilo não era importante o registro dela, era importante, ela não tinha, né, necessariamente liberação para filmar as pessoas, mas o fato da câmera estar ligada era um registro de que aquilo ia ser visto em algum momento, né? Aquela construção de um Brasil que para ela era
ainda que branca, e não é que ela seja uma salvadora de pátria nenhuma enquanto branca, de preto nenhum, mas ela era uma pessoa que acreditava que a maneira do Brasil se reconhecer enquanto identidade era, Verdade, de fato, desde então, o antirracismo e os pretos terem vez, né? Para ela era isso por isso que ela se interessava mesmo. Então, eu acho que ela tinha uma certa consciência assim do que ela estava fazendo ali, mas muito por acreditar no país, assim, no que o país, né? A gente viveu uma história, né, que vem desde o modernismo, desde o que a gente começou a entender lá nos anos 20, que a gente não tinha mais que usar a aquarela europeia ou o pensamento literário europeu, né, o Machado de Assis, que é preto, as pessoas nem sabem o que é. Mas desde aquele momento em que foi construída essa ideia de Brasil, que eu acho que é ambíguo, né, o que o modernismo fez, o que não fez, mas assim, o modernismo não considerava Lima Barreto. O modernismo não considerava, né, assim, tinha uma coisa um pouco difícil do que era o escritor do povo, o músico do povo, né, os cavaquinistas eram caçados e tal. Então, eu acho que ela, apesar de ter uma consciência da importância do que foi esse movimento nacionalista de cultura, ela acreditava numa outra imagem de Brasil para o Brasil. E eu acho que essa foi a luta dela desde sempre. Então, acho que ela conseguiu. Estamos aí, né? Acho que ela conseguiu. Uma parte ela fez, mas acho que De Pé no Chão foi um pé na porta dela, né? Nesse movimento de transformar, pelo menos a carreira dela, numa carreira voltada para isso, assim. Luzimere, como foi para você fazer o DVD em homenagem às mulheres de Mangueira? Para mim era já uma vontade que eu já estava alimentando há algum tempo. Porque esse mundo que nós estamos exatamente aqui na quadra da Mangueira. É um templo sagrado isso aqui para todos nós, entendeu? Eu sempre, desde lá de trás que eu comecei a sair na Mangueira, que eu sempre vi as mulheres aqui o tempo inteiro. E eu olhava e disse, nossa, ela toma conta daquele setor, a outra do outro setor, ela faz não sei o quê. E nunca quase as pessoas sabiam. É interessante isso, né? E o tempo foi passando e eu estava conversando com a Nana Caymmi, que é uma querida. Gosto muito da Nana e espero a Deus logo, logo que ela está hospitalizada, mas que ela venha para casa. Ela sempre gostou muito do Emílio Santiago também, que sempre foi mangueirense. E um dia ela virou, eu falei, pois é, eu estou querendo fazer um trabalho bacana e agora tenho gravado tantas coisas, assim, quero fazer uma coisa para Mangueira e tal. Ela virou-se para mim e falou assim, você tem que gravar realmente agora uma coisa para Mangueira. Você é mangueirense, você é fiel, aquele jeito da Nana que você sabe como é que é. Aí eu falei para ela, vou gravar. Você me deu a ideia, eu estou achando ótimo. Fui para casa e falei, tá aí, já sei o que eu vou fazer. Este meu olhar que eu sempre tenho, eu falei assim, vou fazer um projeto voltado para mulheres da Mangueira. Porque quantas vezes eu vi aqui dentro da Mangueira, muitas mulheres, como vocês estão aqui agora e estão vendo, isso já acontece, não é de agora. Mas a visibilidade de hoje é outra. Elas, algum tempo atrás, todas elas ficavam dentro de um universo que tinha um limite, é isso que eu quero dizer. Para mim, eu estou vendo dessa forma. Sim. A partir do meu projeto Rosemary Mulheres da Mangueira, Chininha foi eleita a primeira presidente da Mangueira, a primeira presidenta, a Chininha. E agora a segunda é a Guanaíra. Fora todas as outras mulheres que estão aqui dentro, tendo várias funções de muita responsabilidade e tudo dando muito certo, com capacidade. Entendeu? Então eu fico muito feliz. Porque hoje em dia é uma frase que tem aqui dentro da escola, Mulheres da Mangueira. Mulheres da Mangueira, e eu fico muito... Sabe quando você se sente feliz e dizer assim, poxa, meu Deus, obrigada.
Eu me sinto feliz porque elas estão felizes, aí é que está. Existe esse reconhecimento. Não precisa ser só os homens para isso. As mulheres têm capacidade. Quantas mulheres estão aqui dentro? Quantas? E são muitas. E todas elas hoje com visibilidade. Todas realizando. E todo mundo sabendo que elas estão realizando. Por isso, viva as mulheres da minha Mangueira! Homenagem à sua mãe, num contexto tão desafiador como foi a pandemia. Sim. Nossa Senhora. A gente queria saber como foi para você gravar esse álbum homenageando sua mãe e em todo esse contexto que foi tão difícil, né, para todos nós. Minha mãe fazia um ano que ela tinha falecido e eu herdei um emprego, né? O legado dela é um emprego para mim, assim, mas eu ainda não tinha essa ideia de que eu ia ter que administrar, de fato. Fico muito feliz, sou muito grata de ter uma história para administrar na qual eu acredito tanto, que não é só importante, é importante dentro do que eu acredito também, porque para mim a luta que ela tem é uma luta que eu também tenho, não só no meu trabalho, mas na minha vida, né? Luta social, no caso. Mas um ano, aí se espera alguma coisa, né? Eu não sabia muito o que fazer, né? O primeiro ano de luto é um negócio que você fica meio fora, você está meio... parece que você não pisa, né? Estava muito assim. E eu tive uma filha, né? Um ano antes da minha mãe morrer. Minha mãe viveu com a minha filha exatamente um ano. Então eu estava recém-mãe também, ainda puerpério ali. E tinha acabado de passar o carnaval. Logo depois do carnaval veio a pandemia, né? Eu estava morando em Salvador um período, depois voltei, passei o carnaval no Rio. Minha filha fez aniversário dia 10 de março, dia 14 fechou. E aí minha mãe faleceu no dia 30 de abril, foi velada no 1º de maio, de maio, né? Que é o Dia do Trabalhador, que foi também uma coisa que eu achei... Assim, terrível, né? Até isso ela escolheu ali, já sei. Vou ser velada num dia que o trabalhador possa ir, né, se despedir de mim. Então, eu estava muito emocionada e falei, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ouvir toda a discografia. Fui ouvindo, assim, toda a discografia do início ao fim para fazer uma playlist, assim, as músicas que eu mais gosto da carreira, assim. E aí eu fiquei, nessa época eu estava pensando numa espécie de relação entre a Quarta-feira de Cinzas e a quarentena, né? Uma coisa desse fim, desse fechamento, e também no quanto o carnaval, ele é uma coisa de multidões, e eu estava justamente indo gravar, tinha sido contratada para gravar um disco que eu ia compor nas multidões, então eu estava frequentando o metrô, ficava lá no metrô da Carioca cantando, ficava lá na Codorna do Feio, escrevendo música, eu ficava lá no Cacique escrevendo música, eu ia para os bares, assim como eu faço com poemas, eu estava fazendo isso com músicas, e aí fechou, não tinha mais como fazer esse disco, e aí eu falei, vou sugerir um disco em homenagem a ela, comigo cantando canções sobre o carnaval. Pensando em que essa coisa de você estar no meio de uma multidão é muito solitário também, né? O carnaval ele é muito solitário também, né? Você está ali no meio de todo mundo, mas existe uma certa melancolia que a folia traz, né? Então, e quando acaba... Eu, pelo menos, sempre senti um vazio profundo, assim, acabou o carnaval. E tem uma música que a minha mãe gravou, que se chama Dia Seguinte, que fala das escolas, né? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser dessa vida? É verdade. Quem é o mestre-sala durante o ano todo? Para essas pessoas que frequentam os camarotes, né? Os camarotes ricos, a galera vai assistir, aí todo mundo posta a porta-bandeira. E durante o ano? Quem é durante o ano? Quem são as baianas? Quem são os ritmistas? Quem são as pessoas do carnaval, da comunidade? Inclusive, quem são as pessoas da comunidade, daquela escola para quem a gente torce, a gente da Zona Sul, privilegiada, branca? Quem são essas pessoas? Ninguém... É verdade. Aí surge um bar no pé do morro, aí todo mundo vem frequentar. Manga Bar, maravilhoso, maravilhosa dona, tudo. Mas ninguém sobe, né? Tudo bem, a gente sabe que existe violência, mas existe violência em todo lugar. Então, fiquei pensando muito nisso. Falei, vou fazer então um disco do meu jeito, do jeito que eu canto, com a minha voz frágil e delicada e com os meus músicos sobre as músicas do carnaval. Não necessariamente sambas enredo, mas músicas sobre o carnaval. E aí é um EP, porque são 6 músicas. A única exceção que eu fiz foi o Minha Festa, porque eu queria botar o Nelson, né? Mas são 5 músicas dela sobre o carnaval, para falar um pouco
do que é uma quarentena, do que é uma pandemia. Naquela época eu achei que a gente fosse ficar, sei lá, 2, 3 meses no máximo, né? Era outra cabeça também. Do que é um fim de uma vida como a da minha mãe, do que é o fim de poder se relacionar, do que é o fim das multidões, pelo menos por um período. Então é um disco triste, porém esperançoso, assim, né? Começa com uma música chamada Meu Escudo, que diz: para suportar o mundo de desilusões, vou levando como escudo... Não, para suportar o mundo de desilusão, vou levando como escudo o meu coração. Então, acho também que era para começar dizendo, gente, sei lá o que vai ser da gente, mas vamos com amor, assim. Foi isso o disco. Eu fiz um programa que é parecido com... Ele se chamou Esse Artista Sou Eu, que depois o Faustão levou para a Globo com Show dos Famosos. E eu fiz a sua mãe. Eu fiz, sabia? Fiz o programa, fez muito sucesso. Eu fiz Dalva de Oliveira. Foi loucura, com técnica de voz, professora, para poder chegar ao tom da música dela, cantar lá em cima. Cantei Bandeira Branca. Sua mãe cantei Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Com uma roupa parecidíssima com a dela. Deu pegando o jeito dela, como ela roda fazer. Fiquei muito emocionada. Nossa, fiz a Clara Nunes também. Fiz, assim, grandes desafios. E eu dizia para minha professora, ela falou, será que eu vou conseguir? Porque eu fiquei muito emocionada o tempo todo. Cada coisa que chegava. Fiz a Hebe. Chorava, feito uma louca. Botava aqueles vídeos com uma tela enorme, ela cantando, para poder pegar a mão, pegar tudo. Muito difícil, muito difícil. O dia que eu fiz Sua Mãe, foi difícil. A da Clara foi difícil. Eu dizer, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ter que sortear alguma coisa, porque eu só vou passar chorando esse programa inteiro. Sim, porque você tem que estudar onde é que a região que estava aquela frase, a voz dela. E você tentar gravar isso para poder se... E o máximo que você podia. Muito difícil. Muito. E as roupas? Exatamente as mesmas roupas que todas elas usavam quando estavam cantando aquela música. Da Hebe Camargo eu tive que ir na casa dela em São Paulo, lá onde tem um oratório dela, pedir pelo amor de Deus que ela me ajudasse. Porque eu era muito amiga também da Hebe, né? As pessoas achavam que eu era filha da Hebe. Você não sabe dessa? Podia. Botaram isso num jornal de São Paulo, que eu era filha da Hebe, que ela não tinha assumido aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe, a espanhola, falou, como? Fazer isso com a minha filha, isso não é verdade. Mas essas coisas, né, que as pessoas vão juntando a gente, e de repente tem até muitas semelhanças, né? Mas tem outras no exterior que aconteceram que te deram a vida, né, pô? A participação de vocês e a relação com a Mangueira, tá? Vou começar perguntando para você, Luana, você falou um pouco que sua avó, né, levava sua mãe para assistir a Mangueira lá na Presidente Vargas. E eu queria que você contasse como foi a sua chegada aqui na escola, como que sua mãe te trouxe, ou como é que foi esse início de relação? Desde muito pequenininha. Desde que minha mãe, desde barriga eu desfilei, depois neném eu desfilei com ela. Sei lá, comecei a andar, eu já desfilava. Mas aí teve a fundação da Mangueira do Amanhã. E nessa época minha mãe e a Alcione eram muito unidas e eu estava sempre na casa, estava sempre com a Alcione, com a minha mãe juntas, sempre junto nessa situação. E a Alcione me chamou para ser uma das fundadoras da Mangueira, sendo o destaque da ala do Charlie Chaplin. Gente, eu me lembro que sabe o que eu fiz? Eu tenho uma franja, que é uma franja dentro da franja, né? Eu raspei, tem essa foto, eu raspei a franja, porque eu queria realmente achar que eu levei muito a sério a coisa do Charlie Chaplin. Muito bom. Não podia ter nada, encarnei o negócio ali mesmo, raspei, meu Luana, minha testa veio até aqui. E eu lá acho que minha primeira memória foi a Mangueira do Amanhã, e eu como destaque. E aí, pequena, assim, eu desfilava aqueles esplendores, né?
manga, gigante. Sempre foi uma boneca, Negócio sempre. assim, um peso. Sempre e eu foi ali, linda. Não, vamos. Só que tinha uma coisa muito bonita mesmo, assim, que por mais que pra mim ainda fosse... Porque você ser filha de uma pessoa que tem... minha mãe era da Mangueira, eu era só a filha daquela pessoa que era da Mangueira, né? Que no final minha mãe queria... Nas arquibancadas mais populares, ela queria ficar morrendo de vergonha, não queria e tal. Mas sempre teve a Mangueira, realmente foi um negócio que pegou pra mim. Não era só uma continuação. Então, eu tenho uma relação com outras escolas, eu torço para a escola que estiver mais bonita, que estiver merecendo mais. Porém, a Mangueira, cara, a Mangueira entra, não tem... É um negócio, meu coração tá na veia mesmo. Foi uma coisa que eu herdei. Posso estar com raiva, posso estar achando ruim, posso não gostar do enredo, posso não estar... Não importa. Mangueira é uma coisa assim, é uma Não, a bandeira, batida da né? Mangueira, Pai, vamos não combinar? Tem jeito. A Mangueira é um negócio muito É forte. tudo. Não. É muito bom. Batida da Mangueira. Um negócio não tem. E, Foda. Rosemary, você falou um pouco sobre como foi seu primeiro desfile, né? Que você estava começando aí. Queria que você falasse um pouco sobre o desfile que mais te marcou. Gente, teve coisas incríveis. A Mangueira, nossa senhora. Vou invadir o Nordeste, sou cabra da peste. Sou Mangueira, no forró e o chachado, filhos de chão rachado. Nossa senhora. Ó aqui, ó. Ó aqui. Tô tudo arrepiada. Não, essa foi mesmo. Não, gente, essa foi na veia. Gente, ó. Quando foi o Tom Jobim, foi muito bonita a Mangueira. Nossa senhora. Quando foi da Maria Bethânia, também foi muito bonita. A Marielle foi loucura. Da Marielle. Aquilo ali. Eu quase que virei Marielle, porque botei um vestido Mas aí verde. ia ter que ser bonita pegando sol. Ia ter que pegar sol pra ficar bonita. Não, porque tinha que fazer uma roupa, tinha que ser toda verde. E eu falei, não, vou fazer uma roupa toda verde, que é a esperança e a Mangueira e tudo mais. Mas eu tô brincando. Mas assim, eu falei, não, vamos embora. E foi lindo, nossa senhora. A da Bethânia foi muito bonita também, foi emocionante. Dos baianos também teve. A Mangueira teve umas coisas assim, que são pontuais, essa que é a verdade. Que são inesquecíveis, unforgettable. É só pegar aí a relação, que é claro, é muito bem, o HD a essa hora também já não está respondendo. Mas assim, e muita coisa legal, muita coisa bonita. Mas foi invadir o Nordeste, socava da pé. Eu nunca tinha visto um montão de gente que apareceu na Mangueira aqui. Toda vez que a Mangueira ganhou, estava tudo... Mas dessa vez ali, eu não sei, eu acho que a comunidade toda nordestina veio aqui para dentro da quadra que nós estamos aqui, né, gente? Ó, é só descer, já está dentro da quadra. Foi realmente uma coisa incrível e muito fácil também. A música, a letra foi muito legal, também ajudou muito. Também tem isso, né? Quando tem uma letra assim que é mais fácil de guardar, eu acho que você tem mais condição de todo mundo cantar mais. Eu também acho isso. Mas tem muita coisa bacana, Mangueira. Nossa, a Mangueira vai entrar, ai meu Deus, a Mangueira vai entrar, o coração começa. Ai meu Deus, como é que a Mangueira tá? Eu fico né? Estou sempre saindo lá atrás, no quarto, terceiro carro. Falei, como é que tá lá na frente? Não, tá todo lindo. Gente, por favor, se liga todo mundo. Rosemary, e a gente sabe que você foi uma das pioneiras, né? Como destaque de chão, como música de escola Claro. de samba. E a gente gostaria de entender para você como que você vê, assim, Hoje. esse posto atualmente nas escolas de samba, principalmente aqui na Não, Mangueira, que eu são queria, fechadas, porque eu amo carnaval. Eu amo carnaval, minha mãe também amava. Essa coisa de você poder brincar, de você poder se divertir, todo mundo feliz é muito legal, entendeu? E quando eu saí, eu falei, não, eu não quero ir para carnaval agora, o que eu falava. Não, eu não quero, eu quero no chão. E eu comecei a sair com Gargalhada, que era uma grande personalidade já dentro da Mangueira. Ele era considerado o melhor sambista, o melhor, ganhava todo ano como o melhor passista, tudo. E eu falava, eu sei sambar, mas eu não sei sambar como você, mas eu quero me divertir. Que eu sempre, o meu foco sempre era poder sair na Mangueira
que minha mãe gostava, minha família gostava, eu gostava, me atraía muito essa combinação do verde, do rosa, entendeu? Sempre me chamou a atenção. E depois que eu me tornei realmente uma profissional da arte, cantora e tudo mais, e também agradeço a Beth por isso, já falei e volto a repetir, que eu passei a conhecer mais o seu Cartola. Basta dizer a vocês que eu só vi seu Cartola uma vez. E vi de longe seu Cartola. Agora, Dona Zica não. Dona Zica eu vi várias vezes. Inclusive deu uma entrevista. Também, né? É? Dona Zica e Dona Nilma era o tempo todo. E Dona Nilma também. Agora, o Nelson Cavaquinho, eu olhei uma vez que eu vi, eu fiquei olhando e falei, nossa, olha, eles estão ali. Mas eles sempre foram muito discretos também. Muito juntos, muito quietos, muito assim, pessoas que você olha e você quer um bem incrível, sem você ter intimidade. Eu não sei se você entende isso. E eu olhava e falei, nossa, olha lá, eles estão ali. Será que eu devo chegar ou não? Mas eu tinha vergonha. E o tempo passou, eu comecei a ter mais intimidade com Dona Nilma e Dona Zeca, que me chamavam de minha filha. Vem cá, minha filha, vamos resolver qual que é a roupa que você vai botar, onde é que você vai sair. Não, eu quero no chão. Então eu fui, porque eu sempre gostei muito do carnaval. E eu adorava ter a possibilidade de poder sair na Mangueira. E teve aquele período, desculpa interromper, que a Mangueira a gente escolhia, teve uma fase que os artistas da Mangueira iam até o carnavalesco e faziam uma roupa para cada um e tinha aquela ala na frente da Mangueira que todo mundo desfilava. Aquilo ali, assim, essa mamata para mim. Essa também tem. Era a gente sem esplendor, era um negócio assim, era para poder se divertir muito, poder ter. Agora, como eu saía já com gargalhada, então já tinha onde a gente tinha que sair. E aí todo mundo queria sair perto da gente também, porque um monte de fotógrafos, essas coisas naturais, né? Que a gente fotografa, tal. E aí, o Gargalhada, infelizmente, houve alguma coisa com ele. E o Gargalhada não estava mais. E eu falei... E aí comecei a ter que sair sozinha. No que eu comecei a sair sozinha, era um monte de pessoas já junto comigo. Então, tinha horas que eu queria, não podia ir para um lado, não podia ir para o outro. E eu sempre, todo mundo tão carinhoso, falei, não vou brigar com ninguém. Só que eu não estava conseguindo mais me divertir, porque não tinha como, todo mundo queria ficar ali comigo, dançar e pular, e as minhas roupas, cada roupa de um jeito, aí um pisava e o outro pisava, até que chegou uma hora que eles disseram, Rosemary, a gente não tem condição de segurar mais nada. Ou você sai no carro, a gente tem condições, você vai pular, vai estar lá embaixo, a gente fala para não fazer, mas todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer... Eu falei, tudo bem, e foi aí que eu comecei a sair, porque eu teria continuado lá embaixo, eu teria, entendeu? Eu adoro, a gente saía na banda do Leme, que era uma banda assim que todo mundo gostava de sair. Não, bom é sair no chão, né? Não, entendeu? E lá a gente saía, mas tinha gente para tomar conta. Aí todo mundo... Mas eu adoro. Eu só não vou mesmo para as quebradas, porque tem que ter gente para poder ajudar a gente, senão... Não, é muito bom, né? Muito, nossa, como é bom. Luana, eu gostaria de saber também quais mulheres te inspiram na Mangueira e o que você acha sobre o protagonismo feminino na direção da escola de samba. Acho que realmente as duas que mais me inspiram na Mangueira, que eu conheci de perto e vivi muito de perto mesmo, foi Dona Zica e Dona Nilma. É isso aí. Para mim foram as mulheres que... Deram visibilidade, aqui, né? Minha mãe vivia na casa do Cartola, eu frequentei muito a casa da Dona Zica e do Cartola, então acho que tem um lugar muito afetivo nisso. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que frequenta a quadra tanto, então eu não sei quem agora está, né, comandando, não conhecer vocês, né? Realmente eu não posso falar muito do que está acontecendo agora. Não conheço a presidenta pessoalmente, assim, então não sei. Mas eu acho que foi o que eu falei agora ali atrás, assim, quem costura? Carnaval é pano. Fantasia é pano. Claro, pode não ser pano, podem ser outros materiais, mas quem é que cola? Temos muitos homens, claro, temos muitos, enfim, transgêneros, provavelmente, mulheres trans, homens trans, todo tipo de bis, gays, lésbicas.
Mas aí agora falando, né, de sexualidade, não de gênero, mas assim, as mulheres são os homens que empurram os carros, aqueles ali que ficam ali, né? E as mulheres que fazem a coisa, não é só a porta-bandeira, não são só as baianas, não é só a princesa ou a rainha, não são só as grandes, as baluartes, não são só, né? São também essas que até se tornam baluartes, que estão costurando todas as fantasias e alegorias que a gente está vendo. Então, uma presidenta ser mulher, eu acho que deveria ser, inclusive, óbvio. É um mundo que tem delas, né? É um mundo de mulheres. E eu acho também que, assim, a minha experiência em comunidade, quando a minha mãe levava, assim, as mulheres, eu acho realmente que são elas que seguram a onda num geral. Né? É a mulher, seja a mulher do tráfico, seja a mulher do moleque que ela está tentando que não entre para o tráfico, seja a mulher que cuida da ferida, seja a mulher que cozinha para o outro trabalhar, seja a mulher... A mulher né, assim, porque... E as mulheres em comunidade, né? Porque numa comunidade, se as mulheres não estiverem em comunidade, fica muito mais difícil, né? Do que, por exemplo, num apartamento da Zona Sul. Verdade. Eu não tenho uma relação... Eu não chamo a minha vizinha para me ajudar num negócio no meu apartamento. Não existe isso não acontecer numa comunidade. Então, e quem faz esse tipo de relação são as mulheres. Com certeza. Acho que quem criou o senso de comunidade foi uma mulher, assim, eu acredito nisso. Essa ideia de se unir para criar um filho, que pode ser um morro, que pode ser uma ideia, que pode ser uma criança mesmo, né? Ou uma escola. Essa pergunta agora é para vocês duas. Essa pergunta agora é para vocês duas e a gente gostaria de entender o que vocês consideram que é mais urgente para o futuro do carnaval e das escolas de samba. O que seria assim, mais importante nesse momento, olhar? Olha, eu acho que a ideia dessa dimensão que o carnaval, pelo menos do Rio, se tornou, deveria ter o lucro disso se voltar para as comunidades das escolas. Eu não entendo uma coisa diferente disso. O carnaval virou uma coisa feita pela comunidade para fora da comunidade, muitas vezes. Então, acho que se há uma coisa que deveria ser urgente, deveria ser a Mangueira servir, a ideia da Mangueira servir a comunidade da Mangueira, por exemplo, e não a comunidade da Mangueira servir a ideia de Mangueira. E isso eu acho que deveria ser assim para todas as escolas. Eu fiquei muito, por exemplo, baqueada com a coisa dos patrocinadores definirem um enredo, por exemplo, né? Assim, acho essa ideia difícil. Acho que a gente tem melhorado nesse sentido, acho que as coisas estão se voltando um pouco mais, mas eu acho que é o caminho que tem que acelerar. Não dá para ser diferente, porque senão a ideia de carnaval vai acabar. Vai virar só empresa, né? E não foi para isso, né? É um assunto muito delicado que precisa ser trabalhado com muita cautela, porque, na realidade, quem realiza esse grande espetáculo que é o carnaval são as escolas de samba. Entendeu? Eu acho que o mundo está mudando, tudo está mudando, cada vez tudo ficando... Eu acho que algumas coisas melhorou, sim, tá? Mas eu acho que o apoio às escolas de samba, eu acho que deverá, a minha opinião, terá que ser muito maior ainda do que vem acontecendo. Porque se elas também não têm uma estrutura, entendeu? Todo mundo tem que depender de patrocínio. E aquela que não tiver patrocínio está lascada, né? Como é que vai botar um carnaval? Como é que vai botar um carnaval no Marquês de Sapucaí? Entendeu? Eu acho que tem que haver um consenso, tudo está mudando, eu acho que o carnaval está ficando mais profissional, sim, entendeu? Acho que vai ficar mais bonito, porque algumas coisas estão sendo cuidadas e melhoradas, sim. Agora, para tudo isso, precisa-se ter dinheiro. Se não tem dinheiro, se não tem patrocínio, não fica mais ou menos todo mundo no mesmo patamar, é isso que eu quero dizer.
uma fica, a outra não fica, porque, entendeu? Eu acho que tem que trazer o assunto mesmo para ser discutido por todas as escolas de samba, né? Entendeu? Agora mesmo, né, o Império Serrano teve esse problema. Eu não sei, mas eu adoraria que no final da Mangueira tivesse um grupo do Império Serrano desfilando no final da Mangueira, estivesse na avenida. Eu faria isso. Olha que louca, né? Tá olhando para mim, tá rindo, entendeu? Não, eu tô... Você já imaginou que no final se reunisse todo mundo, vestia, botava, e no final todo mundo iria aplaudir, ia trazer a sua rainha de bateria, alguma coisa, e todo mundo reverenciar. Porque imaginou não poder desfilar porque houve problema, queimou tudo, acabou tudo. Então tem que ter também humanidade, eu acho. Não, na vida nem tudo só é dinheiro. Não. Não pode perder, não pode, não pode. Eu fiquei realmente muito triste, porque fiquei sabendo que acabaram com as roupas todas, né? Tudo, não sobrou nada. E aí, como é que faz? Não tem seguro, não tem nada, como é que é isso? Você entendeu o que eu quero dizer, né? Não tem nada. O que pode proteger? Não tem. Alguém tem que mexer nisso daí para encontrar. Se acontecer isso com outra coisa, como é que se faz? Até que ponto? Porque já é um grande espetáculo para o mundo inteiro o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O que isso foi crescendo, 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 tomou uma dimensão que nós mesmos já perdemos essa consciência, é isso que eu quero dizer. Do que era e do que é hoje, concorda? Não, eu falo, mas eu não tenho nenhuma, não sei, não moro aqui, não estou dentro da escola. É um desejo onírico, é um desejo pra de nós, uma pessoa que está lá na claro, Gávea. Para nós todos, o que você falou faz sentido. Não é que falou, está certíssimo. Temos que pensar, realmente repensar, porque é isso, tudo vai mudando. E a gente também tem que mudar naquilo que é possível para tudo ficar bonito, né? Haver um acordo, haver um bem-estar de todo mundo ali. Porque ninguém faz nada sozinho ou por meia dúzia e tal. Tem que ser muita gente, concorda? Ah, já falamos, João. Luana, sua mãe ela regravou um samba que para a Mangueira é muito importante, que é a Exaltação à Mangueira, né, em 1980, que prenuncia a chegada da Mangueira em todos os lugares, todos os carnavais. Chegou! E aí eu queria que você falasse um pouco, se você conseguir explicar, né, nesse momento, o que a Mangueira significava para sua mãe. Cara, minha mãe, a Mangueira era, assim, a minha mãe era botafoguense, mas a minha mãe era mesmo, ela era mangueirense. Ela teve uma relação desde realmente desse momento, em 1955, minha mãe tinha 9 anos, né? E ela fazia o que podia para ver a Mangueira, desde muito criança, até de fato começar a desfilar em 1970, acho que foi o primeiro ano que ela desfilou, foi em 1970, já como Bete Carvalho, né? Mas ela era muito apaixonada, cara. A minha mãe, ela foi para o hospital durante 3 anos seguidos. A minha mãe foi para o hospital 15 dias antes para tomar antibiótico para poder desfilar. Ela ia de ambulância, desfilava e voltava de ambulância. As 3 vezes que ela fez isso, ela voltou para o CTI. Eu, com 9 meses de gravidez, a minha filha nasceu 10 de março, estava com isso, 9 meses de gravidez, fui assistir o desfile. Ela não me falou que ela ia, porque eu não ia deixar. Porque eu tinha pânico, né? Tinha pânico dela morrer. Aí tinha pânico dela morrer e, além dela morrer, porque morreria, mas ainda por cima, imagina, morrer atrapalhando a Mangueira. Olha que loucura. Porque seria a última coisa que ela ia querer na vida. Loucura, né? Destruir um desfile por causa mortes, por exemplo, né? Mas ela fazia isso. Então, teve problemas, houve momentos difíceis ali, mas não adianta, eu até contar isso, né? Houve aquele ano difícil da minha mãe e depois na época o mestre de bateria que virou presidente foi pedir perdão para ela e ela voltou a desfilar. Mas mesmo no ano que a minha mãe não desfilou, a gente se olhava vendo a Mangueira, a gente queria não querer. A gente queria não gostar, mas não tinha jeito. A gente chorava, a Mangueira entrando sem ela, e a gente chorando. Não tem jeito, a gente ama de qualquer maneira. Então, assim, ela era realmente alucinada. E aí, nesse ano, eu estava lá e, de repente, vendo o desfile, eu tive um treco. Né?
tive um treco, eu não sabia que ela vinha. O último ano que Minha ela mãe desfilou, que eu até saí perto dela. Vai para a avenida que eu vou te maquiar. E ela saiu, eu saí bem baixo aqui, o tempo inteiro. Gritava, olha a Beth, olha a Beth, olha a Beth, olha a Beth. E ela ria, entendeu? Que ano foi esse? 2018. Exatamente, foi isso aí. 2018. Exatamente, Então, ela isso, sentadinha assim, ali. era uma coisa, era maior do que qualquer coisa, assim. É. Realmente, das 3 vezes ela Os teve que amores voltar. bem resolvidos da vida, isso aí é. E aproveitando, né, você tá falando da sua mãe, de Mangueira, nesses 36 anos que ela fez parte da escola, qual foi a história que ela te contou que mais te marcou? Ai. Não, eu acho que um momento bonito foi essa volta dela, né? Esse perdão, vamos dizer assim, né? Eu fiquei muito marcada, claro, com ela. Eu tava fora do Brasil e eu só vi um vídeo da minha mãe aos prantos, porque teve que descer do carro, aquela situação toda. Mas eu acho que essa volta com um carro em homenagem a ela e tal, eu acho que foi 2018, foi um né? retorno. Não, foi antes. Foi antes? Foi bem antes. Foi um retorno triunfal, assim, para ela, a alegria que ela teve de ter esse. Ué, Porque ela queria, assim, o sonho da minha mãe era ser enredo, né? Claro, de todo mundo. Mas ela ficou ali, eu acho que ela sentiu uma reciprocidade, né? Acho que foi. E acho que também em 1973, quando ela desfilou, já tendo gravado o Cartola, que ela desfilou com o Cartola, com a Dona Zica, acho que foi muito bonito também. Assim, ó. E Luana, queria que você falasse pra gente qual foi o maior legado que sua mãe deixou. Da história do samba, da Mangueira, do carnaval, pra você. Para mim, eu acho que minha mãe deixou consciência de classe mesmo, assim. Eu luto muito para compreender esse país, para saber me comportar diante das questões delicadas, né? Então, é isso, é um pouco demagogo, não sei, mas é muito real. Minha mãe, ela me ensinou a olhar o Brasil, a olhar os meus iguais, a ter uma autocrítica o tempo todo, a realmente não estar nunca num estado de definição de uma ideia com relação uma ideia social, de uma ideia política. Ela era muito radical politicamente e isso foi importante, acho que no período em que ela foi, mas essa inquietude, esse não lugar que às vezes eu sinto por ser filha de uma branca da Zona Sul e um preto da Zona Norte, e de ter vivido todos os privilégios da Zona Sul, mas ter vivido numa casa em que, enfim, claro que eu frequentei o Caetano, o Chico, mas a minha casa eles não eram essas pessoas que estavam na minha casa, assim. Então eu penso na minha filha não tem essa sorte. Eu tenho que passar para ela. Minha filha não é filha da minha mãe. A minha casa não tem só preto. Minha filha não passa os fins de semana em Nilópolis, em Caxias, em São João de Meriti. Ela não tem essa. Isso me deu uma noção que eu acho que é a coisa que eu tenho de mais importante na minha vida. Assim, se eu conseguir só aumentar essa noção em mim, eu vou me sentir útil, de alguma forma. Ou pelo menos vou me sentir resiliente da necessidade do meu próprio desaparecimento em muitas situações. Porque a gente tem que dar uma desaparecida mesmo, né? E eu acredito mesmo nisso. Que bom que eu posso, que eu tenho como me sustentar desaparecendo, mas a hora não é minha, né? E a minha mãe me deixou essa consciência muito forte, assim. Bonito. E eu gostaria que vocês duas falassem um pouco sobre o que vocês estão achando assim, desse trabalho do Centro de Memória. Porque a ideia aqui foi não só construir um acervo acadêmico sobre o samba, mas também registrar, né, essas memórias, registrar
a história através da oralidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, eu estou muito feliz por muitas razões, né? Estou feliz por Luana estar aqui, porque eu sempre tive muito carinho pela Beth e tenho certeza que ela também, ela nutria o mesmo sentimento por mim. Fico muito, muito feliz dela estar aqui, de poder falar de tantas coisas bacanas sobre ela, sobre Beth, entendeu? Eu catei Luana aí, até porque ela viaja, ela trabalha, ela... Tá, eu falei, não é possível, ela tem que vir. Passei dias aí, eu falei, meu Deus, ela tem que vir. Ela tem que abrir essa caixa linda, não é a caixa preta, é uma caixa linda, com tantas coisas bonitas da história da Beth Carvalho. E ela veio, eu estou muito feliz. Te agradeço imensamente, eu estou me sentindo assim, sabe? Um bem-estar, sabe? Quando você olha e diz, poxa, Rosemary, você fez o que tinha que ter sido feito. Obrigada. E eu quero agradecer a vocês também pelo carinho. E é sempre bom, porque ninguém chega para fazer sucesso e fazer uma trajetória com dignidade e que não tem alguns percalços de decepção, de muitas vezes chorar, de muitas vezes questionar. A vida é isso aí. A única coisa que eu sei é que eu agradeço muito a Deus por Ele ter permitido de eu seguir aquilo que eu queria e continuo querendo, entendeu? Que é trabalhar com música, trabalhar com arte. Eu nasci para isso. Eu sou feliz de estar no palco. Quando não estou, eu já estou, já não é legal. Eu tenho que, agora mesmo, com o lançamento desse meu novo trabalho, quero ver um show lindo para fazer, para botar, para acontecer, porque eu vivo, isso me alimenta. Isso sou eu, a Rosemary, entendeu? Muito obrigada a vocês e que tudo dê certo, é que eu desejo, né? Eu acho que também tem tantos outros grandes artistas aí que merecem serem entrevistados por vocês. Eu acho que é bacana que a galera toda possa saber um pouco, né? Da carreira de muitos de todos nós, que nada foi fácil. Hoje é muito mais fácil. A nossa carreira, de todos nós aí, ela sempre foi muito exigida. Ninguém conseguiu fazer carreira que não tivesse tutano, talento e persistência. Não era tão fácil. Hoje eu acho muito mais fácil por tantos meios de se comunicar, de poder mostrar, tal. Eu acho que hoje muitos ficarão e outros não ficarão. Que às vezes eu acho que tudo se parece muito. São muito parecidos as pessoas que cantam, o estilo de música, os timbres são meio que parecidos, que só o tempo dirá se isso vai mudar ou não, entendeu? Mas eu agradeço muito a todos vocês, eu espero que tudo dê certo. Que a nossa Mangueira aí, eita, 2025 vai arrebentar na avenida, nós vamos estar lá, entendeu? E que tudo dê certo para vocês também, tá bom? Beijo, obrigada, meu amor, obrigada. Estou muito feliz de você ter vindo, viu? Obrigada. Para falar também, né? Cara, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa assim, para mim, uma das coisas mais importantes. A memória, a história cultural vem muito da oralidade, né? Das histórias que eram contadas pelas nossas matriarcas, pelas ancestrais. E isso aqui é o museu vivo, né? É verdade. Isso é vivo, isso é a memória viva. O Brasil tem um problema com a memória, né? Então, acho que quanto mais movimentos como esse existirem, mais a gente vê viva a história do país, assim, né? Porque ainda mais hoje em dia, se for pegar um pouco da cauda do que ela falou, né? As pessoas leem muito menos, é tudo muito visual, é tudo muito redes sociais e tudo mais. Não sei se o escrito vai ficar a ponto de ser lido, né? Mas as pessoas aqui vivas falando, a Mangueira aqui existindo através do que a gente fala, até mais do que a nossa imagem, mas a nossa voz, eu acho isso muito, muito lindo. Obrigada, parabéns por esse trabalho, mesmo.
Fico muito feliz. Viva! E aí, só para encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para as mulheres que fazem parte das escolas de samba. Vai lá. Eu apenas quero reafirmar tudo aquilo que eu sempre pensei e que consegui de alguma forma para todas vocês. Aqui nós estamos na minha querida Estação 1ª de Mangueira, mas o meu desejo é que todas as mulheres se coloquem, se mostrem e façam acontecer aquilo que vocês trabalham e que seja reconhecido por onde vocês passarem e estiverem. Ok? Mulheres honrosas de Mangueira, vocês são o carnaval. Vocês são agulha, linha, vocês são brilho, fantasia, vocês são o carnaval. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem o ano inteiro pra gente. Fico aqui, assim, realmente me sentindo... A vontade é reverenciar, aplaudir. A vontade de aplaudir. Vamos aplaudir. Aplaudir! Aplausos para as mulheres de Mangueira.